Olá, que bom que você está com a gente. Vamos falar de educação aqui no Conexão Legislativa. Em 2020, provavelmente você ficou confuso sobre como dar a melhor educação para os seus filhos, não é? Ou para você mesmo. Pois é, mas o ano já está terminando e a gente tem que pensar em 2021, se planejar, se programar. Por enquanto, não se tem clareza como será esse retorno. Aqui no Conexão Legislativa, a gente tem conversado com secretários de educação e especialistas para saber quais são os cenários possíveis. Hoje, o nosso papo é com a Sinira Alves. Ela é secretária de Educação de Registro e já está aqui com a gente. Muito obrigado pela sua participação, Sinira. Eu que agradeço. Boa tarde, né, a todos. Boa tarde a vocês, em especial. Agradeço a oportunidade de falar da educação municipal de registro e com muito orgulho, porque nós temos sete, e esse DEB a gente não pode desconsiderar, mas também contextualizar, porque não é apenas um número, é sinônimo de qualidade de educação, e qualidade de educação, para nós, significa igualdade de oportunidade. Acho que isso é muito importante enfatizar, né? E Realmente. vocês nos dão essa oportunidade de falar um pouco da educação municipal e nós ficamos muito lisonjeados. Esse DEB-7 é resultado de um trabalho de equipe que se faz na área municipal de educação de registro. Não é um trabalho isolado de um secretário, de um funcionário ou de um professor, mas é de todo o trabalho de uma equipe que culmina num ótimo trabalho, um trabalho de excelência dos professores lá na escola. Tá certo? Uhum. Fala um pouquinho mais para a gente sobre o IDEB. O que é o IDEB? Né? O IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, né? Que vai aí desde o Isso. primeiro ano até o ensino médio, né? Que é toda a educação básica. Vocês ficaram na posição 7. O que isso significa? O máximo é 10? Qual tem sido a média assim, que vocês têm O máximo é percebido de 10, outras né? cidades? Nós temos isso, o máximo é 10, isso significa que nós estamos com uma aprendizagem eficiente, né? Uhum. A aprendizagem significa que isso é eficiente. No entanto, esse DEB, ele é medido, digamos assim, levando em consideração todos os resultados das escolas. E esse Uhum. número resulta de prova SAEB, né? E também na evasão e na retenção, que a gente chama de perdas, né, na educação. Uhum. E disso tudo resulta o IDEB. Então, o IDEB 7 significa que nós estamos num ótimo caminho, que nossas crianças estão aprendendo com eficiência. Isso não quer Uhum. dizer, como eu falei, que esse IDEB é para dizer não está tudo bem. Não, precisa melhorar ainda, né? Nós temos escolas que, assim como nós temos o IDEB 7 de média às secretarias, a secretaria, nós temos escolas ainda que estão com média 6,8, né? 6, e nós temos que Uhum. tem IDEB 7,7, 7,2, né? Então, isso é uma Uhum. variação. E aí, eu vejo que nós temos que pensar agora nessas escolas que não foram tão bem no IDEB. Apesar da secretaria Sim, estar com o IDEB 7, nós temos escolas ainda que merecem atenção. E certo. é isso sempre que eu falo, porque não é o IDEB 7, não é tirar o pé, não. Não é o sinal está verde, não. O sinal vai estar sempre alerta. Está sempre no Uhum. amarelo, porque nós temos escolas que a gente ainda tem que trabalhar muito para que os índices avancem, né? Mas E esse é um estamos no caminho trabalho certo, graças a Deus. Oi? Esse é um trabalho de toda a comunidade, não é, secretária? Eu conversei recentemente com outros secretários municipais de educação e eles me falaram, olha, a pandemia trouxe para perto da escola os pais, né, o contato entre pais e professores, falou, às vezes até demais, às vezes o professor estava dando aula, o pai entrava no meio do aluno e falava mais isso e aquilo, né? De qualquer forma, foi bom porque essa aproximação de pais responsáveis com a escola, né? A senhora percebe essa aproximação aí durante a pandemia também, até uma cobrança maior dos pais? Eu falo sempre que a pandemia, óbvio que ela trouxe aspectos muito negativos, mas vamos ver pelo lado positivo também, né? Porque a gente tem que ser proativo.
Eu acho que vamos ver o que trouxe de bom. Ontem eu estava numa reunião com os diretores, né, que a gente chama de HTPC, Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo, e uma professora deu um depoimento em que ela diz que hoje ela está mais próximo da família do que quando estava em atividade presencial. Você veja que dado interessante, né? Hoje eles têm mais oportunidades de participar de cursos, de participar de seminários, apesar de que isso também, esse trabalho que eles fazem em casa, junto com as famílias, é um tanto cansativo, porque imagine você tirar as dúvidas ou envolver a comunidade na elaboração de atividades e atividades do jardim, atividades de creche, jardim, que a gente chama aqui de jardim a pré-escola, atividades de Uhum. alfabetização. É complicado você ter esse contato com o pai e conversar com o pai de que maneira vai ensinar essa criança. Olha como é complicado. Porque essa interação, nós temos professores aqui gigantes mesmo, gigantes. Eles conseguem fazer, e hoje nós temos, assim, 97% da nossa clientela envolvida nessas atividades remotas. Você veja que é um avanço significativo, porque da última vez que nós conversamos, eu falei que nós tínhamos atingido 80%. E nós Uhum. avançamos, nós estamos hoje com 97%, porque a gente faz um acompanhamento através de tabela, né? Tem o Uhum. planilhamento das ações, né? E a gente tem esse controle, até para não deixar ninguém para trás. Mas, mesmo Uhum. assim, vamos considerar que nós temos 97%, mas numa rede que tem 6 mil alunos, 6.400 aproximadamente agora, porque nós recebemos muitos alunos da rede particular. Eu acho que essa é a realidade de muitos municípios, né? Receber alunos da rede particular, até por conta da situação econômica, né? Vários fatores. E hoje nós temos aí 6.400 aproximadamente. Mas nós temos que prestar atenção nos 3%. É o mesmo numa classe que você tem 20 alunos, 30 alunos, fala assim, a maioria está indo bem, mas você tem que prestar atenção naqueles dois que estão lá no fundo da classe, da sala, da classe, e que não estão aprendendo, né? É isso que a gente tem que prestar atenção, porque isso somando vão dar um número significativo. Então, hoje, considerando esses 97% e os 3% que ainda a gente está buscando, nós temos aproximadamente 380 alunos ainda que não tiveram acesso a esse ensino. Então, essa é uma Uhum. preocupação. A busca ativa, a visita nas casas das famílias, procurar onde está esse aluno, saber o porquê. E veja, nós temos concentrado 360 e alguma coisa aí, 365 alunos na zona rural. E desses Uhum. alunos da zona rural, vamos dizer que 80% eles estão interagindo, mas os 20% não está. Então, é essa a nossa preocupação. A preocupação é com aquilo que não está indo bem. Porque aquilo que está indo bem, beleza, vamos continuar, né? É isso que a Uhum. rede pensa e o que eu penso. Secretária, qual é o contingente? São 6 mil alunos, vocês são responsáveis também pelo ensino médio? Não, não. O Fundamental 2 é de competência do Estado, né? Secretaria Estadual. Nós trabalhamos de creche, nós vamos completar agora esse ano, inaugurando a 20ª creche. Temos aproximadamente, hoje nós temos 1.300 alunos na creche, com a pandemia não fizemos mais matrículas, temos uma creche a ser inaugurada, graças a Deus, para atender, temos mais uma prestes a ser inaugurada também, para atender mais a educação infantil no segmento creche. Neste E a ano, gente atende, vocês então, a optaram. partir da creche. Entendi. Neste ano, vocês É, optaram por retornar ou só retornar às aulas no ano que vem? não, a gente sempre fala que nós optamos pela vida, né? Nós não Uhum. voltaremos esse ano. O prefeito já fez o decreto em agosto, já não retornando às atividades presenciais, somente com atividades remotas. E eu quero deixar claro que essa decisão não foi uma decisão nem do prefeito, não foi uma decisão da Secretaria Municipal de Educação, mas foi uma decisão baseada em fatos reais, baseado em pesquisa que foi feita com os pais, em que 72% não
não se sentiam seguros, né, no retorno às aulas e não mandariam os filhos para a escola. Foi Uhum. baseado em pesquisa de professores e funcionários, né, todos os funcionários da educação, incluindo professores, 92% não se sentiam seguros. Porque alguns têm comorbidades ou porque tem família e que convive com essa família e que tem comorbidade, ou são idosos, ou que tem alguma doença. Então, também foi o parecer também do Conselho Municipal de Educação, neste momento de pandemia, nós temos que levar em conta os colegiados, né? E a Secretaria Municipal de Educação é um colegiado que nos dá amparo, né? E nesse momento também optou pelo não retorno. Além disso, que foi fundamental e que eu acho primordial, não basta só isso, porque o mais importante é a vigilância sanitária. É a vigilância sanitária, com os dados que ela tem, com os estudos que eles fazem, né? Eu acho, na minha opinião, que não daria para tomar decisão nenhuma sem o aval da vigilância sanitária. E foi por isso que a vigilância sanitária também opinou pelo não retorno, até por conta de todas as características que nós temos, né? O contato físico, crianças pequenas, os bebês, né? A gente sabe de toda a dificuldade das mães que trabalham e que hoje estão com problemas sérios aí de deixar as crianças, porque deixavam na creche, agora não tem mais esse apoio da creche no caso de deixar lá para, né, elas poderem trabalhar. Mas, no entanto, a gente considerou que o mais importante é preservar a vida. E por isso que em 2020 nós não retornaremos, só em 2021. E 2021 nós estamos construindo todos os protocolos, porque também tem a situação da vacina. Não sabemos, veja, a gente está numa situação assim que não sabe o futuro. E isso o que gera? Gera muita insegurança. Para você falar em retorno, você tem que pensar numa vacina. Como será? Apesar do estado de São Paulo estar numa situação mais cômoda, né? Está caindo os índices, né, de mortes, de contaminados, mas nós não estamos numa situação boa, vamos dizer assim. E nós estamos aí há 2 meses do final do ano. Em janeiro é férias, e aí fevereiro tem que fazer uma nova avaliação. Mas, pelo que a gente está vendo, há possibilidade sim de um fevereiro, mas para isso nós temos que estar preparados. Protocolos sanitários, protocolos pedagógicos, protocolos de acolhimentos em todos os segmentos. E aqui na região, nós estamos fazendo um protocolo regional, junto com o Codivar, então, um protocolo regional, tanto o protocolo pedagógico, como o protocolo de acolhimentos, e acolhimentos em todos os segmentos, desde a educação infantil, pré-escola e creche, do atendimento educacional especializado, né? Nós temos protocolos da educação física, do ensino fundamental, de todos os segmentos, protocolos da avaliação, né? Como que vai ser essa grande avaliação, como serão avaliados essas crianças, né? E eu quero dizer também, não sei se você vai perguntar, mas eu já estou falando de uma forma geral, né? No próprio decreto que fala que não haverá retorno em 2020, o próprio decreto, já colocamos um artigo que fala que nosso ensino transformou-se em ciclo, porque nós temos no nosso regimento que ainda é seriado. Então, as coisas têm que caminhar mais legalmente, né? Então, já Uhum. transformamos em ciclo para que não haja reprovação, porque nós não concordamos com a reprovação. Reprovação não é o momento, penalizar a criança 2 vezes não faz sentido. O que é obrigação da secretaria, né, e de todos os envolvidos é propor recuperação das habilidades que não foram conseguidas. Porque hoje nós temos assim, eles encaminham uma atividade para as crianças, fazem contato através de Facebook, de WhatsApp, né?
passa orientação aos pais e esse trabalho é retornado para a escola. Através do retorno dessas crianças, o que nós podemos verificar? Quais foram as habilidades que aquelas crianças não atingiram. Porque a gente fala assim, habilidade que não atingiu, porque a que atingiu, né, tudo bem. Então vamos trabalhar aquela que não atingiu. Esse realinhamento das ações, realinhamento do trabalho, é feito em reuniões de HTPCs, né, que são as formações que são dadas aos professores, através da equipe técnica dos supervisores de ensino. Eu tenho 5 supervisores de ensino, um especificamente para as creches, e uma que se dedica à formação de toda a equipe, né? São muitos, mas eu tenho uma formadora, ela se desdobra aí para fazer a formação de todos, e dessa forma fazer recuperação desde o início do ano. O ensino híbrido, óbvio que vai continuar, porque nós só vamos dar conta com o presencial e o híbrido, né? Através do remoto, né? Com propostas de aquisição de aparelhos da tecnologia, até porque nós temos a quinta competência da BNCC, que é a linguagem tecnológica, né? E como direito de aprendizagem, nós temos que garantir essa aprendizagem tecnológica, mas não apenas em plataforma, sabe? Eu vejo que tem muitos lugares que falam, nós utilizamos plataforma. Usar uma plataforma é fácil, é muito fácil. O importante é que a criança tenha acesso à internet, principalmente aquelas crianças que não têm Wi-Fi em casa, porque temos pesquisas já que muitas crianças possuem Wi-Fi, e isso é fácil. E aquelas que não possuem, é para essas que nós temos que trabalhar, é com essas crianças, é com essas que nós temos que dar o acesso tecnológico, o acesso digital, o acesso, um sinal de internet. Então, nesse sentido, a Secretaria está viabilizando os recursos, né? E esse ano você sabe que os recursos ficaram escassos por conta de arrecadação, todo o problema econômico que surgiu com a pandemia. Então, o problema econômico ele está presente em todos os municípios, então nós estamos alinhando as nossas finanças, os nossos orçamentos, para que logo no ano que vem haja possibilidade de uma inclusão digital de fato para essas crianças, para elas continuarem no ensino híbrido, não através de uma plataforma qualquer, mas de uma plataforma com acesso à internet. Secretária, a senhora levantou um tema muito importante, sem discutir a questão política, mas assim, como é que a senhora vê, continuando nesse tema, essa questão do Wi-Fi? Porque eu conversei com comunidades carentes aqui de São Paulo e eles me falaram, olha, nós temos a disponibilização, o governo do estado construiu plataformas, disponibiliza o Wi-Fi, mas o que acontece? Às vezes o garoto está lá na comunidade, na antiga nome favela, né? Então assim, só tem um celular, o pai usa para trabalhar, então o pai usa alguma coisa. Aí naquele momento o filho pega o celular do pai para estudar, mas aí ele baixou um vídeo e aí de repente acabou os dados dele, como é que ele vai continuar estudando? Então assim, esses recursos são bem complexos para quem tem essa vulnerabilidade. E a gente sabe que, assim, para disponibilizar isso para um grande número de pessoas, precisa da intervenção do Estado, seja do município, do poder público, né? Porque daí o poder público entra, subsidia uma parte disso e você consegue ampliar para uma área maior um acesso de internet, né? Queria que a senhora só complementasse essa importância. Nós temos, por exemplo, no Congresso Nacional, iniciativa para disponibilizar tablets, Wi-Fi, enfim. Mas a gente sabe que são políticas que elas vão e vêm, vão e vêm. Fala um pouquinho mais da importância, por favor. Eu acredito que tudo tem que começar. Nós temos que começar e alinhando ações. Eu acho que o governo federal ele tem por obrigação dar esse amparo para o Estado e o Estado, por sua vez, amparar os municípios também nessa questão, porque só o município, como você disse, não vai dar conta, porque são enormes os recursos, né? O ano que vem vai estar muito difícil também, então tem que buscar parceiros, buscar parcerias, buscar parcerias de Da empresas, iniciativa né? privada, enfim. Buscar parceria com o governo do estado, com o governo federal, mas nós temos que avançar nesse sentido, buscando parcerias,
Agora nós estamos com situações aí complicadas, porque nós estamos em período eleitoral, não sabemos como é a linha do novo prefeito, né? Não sabemos como que ele vai fazer nesse sentido. Temos assistido até Uhum. muitas entrevistas deles para ver que linha que eles estão seguindo, que se a Uhum. tecnologia está presente nisso, porque é fundamental que a tecnologia seja uma política pública mesmo, né, instalada no município, em todos os municípios, porque senão o ensino não vai avançar. Nós temos um ano que nós não vamos falar que o ano está perdido, não está perdido de jeito nenhum. Teve avanço, teve, mas nós temos lacunas, sim. Vamos reconhecer que nós temos lacunas e nós devemos, é obrigação nossa sanar essas lacunas. Secretária, a gente está caminhando para o final, mas eu queria colocar duas questões. A Mas já, primeira sobre avaliação. Pois é. Não, tem 10 minutos, mas a gente vai adiantando, né? A primeira sobre a avaliação, como é que tem sido feita, e a segunda questão é para o ano que vem, se o planejamento começa nesse ano ou no ano que vem. Mas para falar sobre a avaliação, porque assim, vocês precisam ter um registro desses alunos. A gente sabe que avaliar nesse momento com prova de 0 a 10, eu tenho conversado com educadores e eles falam que não. Mas existem outras formas de saber o aproveitamento, a própria autoavaliação, não sei se vocês têm feito. Como é que está isso? então, nós entendemos a avaliação como um processo. Nós trabalhamos na avaliação formativa, que não é emitir juízo de valor e não é dar nota, mas é verificar qual é a habilidade essencial que não está sendo atingida. Nós seguimos o currículo Uhum. paulista, né? Dentro do currículo paulista, as habilidades, que se você me perguntar, talvez eu nem saiba, né? De cor, Todas, mas porque são eu muitas, tenho né? são muitas, mas então a gente segue e os professores, eles fazem registro no diário de classe de todo o conteúdo e todas as habilidades, né, que são trabalhados com essas crianças. O retorno das atividades, que aí eles vão verificar o que as crianças, isso é trabalhar em processo, né, é uma avaliação formativa, o que as Uhum. crianças não estão aprendendo, colocando no relatório. Inclusive, os alunos que vão para o sexto ano, o aluno vai para o sexto ano, vai para uma rede estadual, mas ele vai com relatório. O relatório, ele aprendeu isso, mas ele necessita de recuperar isso, porque na outra rede vai ficar mais fácil de localizar esse aluno. Então, a avaliação, ela não é uma avaliação para emitir nota, juízo de valor, né? E que Uhum. resulta em nota. Mas, conforme eu disse, o nosso decreto já prevê o ciclo e trabalhar as defasagens no ano que vem, num grande planejamento, né? Nós vamos começar a elaborar o nosso calendário para o ano que vem e no início nós já vamos estar com os protocolos prontos, o protocolo sanitário. O protocolo sanitário está sendo conjuntamente com o que a gente chama aqui de Consaúde, que é o consórcio da saúde, e mais a Secretaria Municipal de Saúde construindo o protocolo sanitário e os demais protocolos. O projeto político-pedagógico, né, que está sendo reformulado frente a todas essas demandas. Hoje, nós temos que rever o projeto político-pedagógico das escolas e alterá-lo. E nós estamos já fazendo isso, estamos em fase aí complementar do que a gente chama de PPP das escolas, e é um documento que norteia todas as ações das escolas. Acho isso super Uhum. importante. Temos um projeto também de, de busca, né, das crianças no nosso projeto, que é de casa em casa, para não perder nenhum, e também um projeto nosso aqui, que se chama Em Apoio a Quem Educa. Esse Em Apoio a Quem Educa, ele inclui várias ações, inclusive ações de formações com os professores, né, em HTPCs, com os coordenadores pedagógicos, com os diretores. Nós temos o trabalho de uma professora da creche, que é a Carolina, Carol, que a gente chama ela aqui, a professora Carol, dando orientações de como construir um vídeo aula, né, com todas aquelas animações, né, porque nós somos leigos nessa parte, né, vamos falar a verdade, a gente não tem É. conhecimento, e ela
a gente tem que aproveitar o próprio pessoal da rede, né? É de professor para professor. Então, formando uma grande corrente aí e um ajudando o outro. Nós temos também dentro desse nosso projeto, do Em Apoio a Quem Educa, um projeto de acolhimento socioemocional dos nossos profissionais. Nós também, porque esse trabalho é feito conjuntamente com a Secretaria da Saúde, e ele é um psicólogo que trabalha conosco em HTPCs. A gente formou um grupo de professores. Até ontem eu falei para você que eu não podia participar porque eu estava junto com ele e com todos, com os professores, formamos grupos de creche, grupos assim por supervisão, né, de ensino, e fizemos 5 encontros foram 100% de professores já com esse encontro junto ao psicólogo, porque você vê, nesse momento de incerteza, de insegurança, ele gera um certo conflito, gera uma certa angústia, e isso leva a uma depressão, né? Então, o Uhum. emocional das pessoas precisam também ser trabalhados. E, nesse sentido, nós estamos fazendo esse trabalho junto com a Secretaria da Saúde, que a gente chama de um apoio socioemocional aos nossos professores, coordenadores pedagógicos, diretores, né, coordenadores de creche, os que são mais ligados ao contato com as crianças. Uhum. Secretária, temos só mais 2 minutinhos, mas eu queria finalizar falando um pouquinho mais sobre o professor. Qual é o feedback que a senhora tem recebido deles, né? A senhora ia falando aí, eu falei, poxa, a tecnologia no futuro, estava pensando aqui, né? Pode ajudar com tanta coisa. Por exemplo, classificar as crianças que de repente estão em recuperação e fazer um processo tecnológico direcionado só para essas crianças, em vez de cada professor ter que lidar com isso individualmente. Mas isso tudo a gente sabe que para colocar na prática é bastante complexo, né? E o papel-chave é o professor. Como é que a senhora tem feito o treinamento desses professores, o feedback que a senhora tem recebido deles? Como é que eles estão esperando aí 2021? Então, a gente está aí numa grande expectativa desse início, porque nós não fechamos ainda algo mais, porque os protocolos, tanto de acolhimento, tanto os protocolos da recuperação, os protocolos da avaliação diagnóstica e como que nós vamos propor as atividades, né, de recuperação, não fechamos ainda, porque, como eu disse, a gente está trabalhando pelo Codivar, que é o Consórcio de Desenvolvimento do Vale do Ribeira. Estamos Uhum. trabalhando com isso, mas o que você falou é muito importante. E dentro da inclusão digital, dentro dessas plataformas, dá para fazer sim, dá para fazer essa distinção até de habilidades, como que eu vou trabalhar determinadas habilidades, grupos de alunos, como a gente faz na recuperação paralela, quando era o presencial e no modo tradicional, mas nós temos que, nesse momento, Uhum. sair um pouco do tradicional e abrir leques, abrir opções, né? E junto com os professores, abrir um grande diálogo, porque hoje ficou fácil até de dialogar com o professor, porque você faz uma reunião online e você tem 400 professores te ouvindo e participando. Então, é Uhum. interessante ouvir os professores. Eu acho que uma boa gestão, ela não se faz de cima para baixo, mas ela se faz ouvindo, né? Ouvindo os professores, ouvindo aqueles que estão lá na escola, ouvindo todo mundo. Eu acho que isso é uma boa gestão e a participação de todos é muito importante, até na construção. Na verdade, agora nós estamos em fase ainda de construção. Não temos alguma coisa fechada, mas nós estamos construindo juntos com professores, com coordenadores, com diretores, com os supervisores, né, que são que é a equipe técnica. É isso. Eu acho que vamos construir tudo isso com o diálogo, com a conversa. Vão surgir ideias muito significativas.
Eu tenho certeza que sim, né? Eu estava pensando, a senhora falando, né? Precisa pensar em tanta coisa, por exemplo, a educação física, né, dessas crianças tão importante. Quantas crianças estão em casa, às vezes não tem a possibilidade de jogar um futebolzinho, às vezes uma peteca que se brinca, pronto, já dá uma atividade física. Eu tenho certeza que vocês estão pensando em todos esses aspectos. Você É sabe, muito complexo, pois não. se você me permite, mais um segundinho, os professores de educação física, nós temos educação física no ensino, desde o jardim, desde a pré-escola até o 5º ano, Uhum. temos aula de educação física. E os professores de educação física, eles estão trabalhando com as crianças remotamente, mandando atividade, Ah, que legal. orientando, sabe? Bem bacana. Uhum, Temos assim comprovação. Eles inclusive me mandam um vídeo. As crianças em casa, os pais mandam um vídeo, né? O feedback uhum. dos pais através dos vídeos, e eu tenho acompanhado isso. Eles estão trabalhando de forma assim magnífica. Eu acho que a nossa equipe, todos os professores de atendimento educacional, também fazendo a sua parte com os nossos alunos, né, que desde os autistas ou que tenha outra deficiência, também estão engajados. Eu acho que isso é importante, é envolver todo mundo. As creches, apesar de não ser obrigatória a frequência às 8 horas, às 800 horas, né, a Uhum. flexibilização do horário, né, pelo Conselho Nacional, que foi flexibilizado, mesmo assim, não há, eles estão incansáveis nas atividades. O meu celular está assim repleto de atividades das creches, porque eles não, o mais importante nessa hora é não perder o vínculo com a família, porque se você não perde o vínculo com a família, essa criança não vai abandonar a escola. Ela não vai. Então, o importante agora, vínculo, não a evasão, que em 2021 tenhamos todos os nossos alunos. Essa é a nossa meta. E eu desejo que vocês consigam cumprir sempre. Secretária, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, Falou? viu, aqui com a gente na Rede Alesp, trazendo as novidades. E no ano que vem a gente vai se falando também, porque eu quero saber como é que vocês estão construindo essas novidades com o entorno, porque registro é uma referência e é uma região administrativa, né, salvo engano. Então, vocês também são a Uhum. referência aí para os outros municípios. Muito obrigado, nosso tempo já acabou, mas fico por aqui Ah, agradecendo mais uma vez que pena, a eu disponibilidade. queria fazer os agradecimentos, mas não vou poder fazer. Tudo bem, então. Tá bom. Está agradecido. Até a próxima oportunidade. Você que acompanhou a gente, continue mandando aí na sua região as suas expectativas, as suas ideias que a gente vai reproduzindo aqui no Conexão Legislativa. Obrigado e até o próximo programa.